Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o CG, sou professor de biologia e sou o cara que está aqui no YouTube para dar dicas para vocês sobre Olimpíadas Acadêmicas, mais exatamente para essa de hoje, a Olimpíada Brasileira de Biologia. Se você chegou até esse vídeo, você deve estar no início do ano de 2023 e provavelmente você deve estar preocupado porque no dia 10 de março agora tem a primeira fase da Olimpíada de Biologia. Essa Olimpíada desse ano ela tem uma temática, né? Todos os anos ela tem, né? E o desse ano é os desafios socioambientais associados à erradicação de doenças. E como todo ano ela já tem uma temática voltada, focada para a ideia de saúde pública e doença, a gente vai gravar aqui o terceiro vídeo da série onde a gente vai estar investigando doenças transmissíveis. Bom, para a gente começar essa investigação sobre micróbios que causam doenças e doenças causadas no Brasil por essas infecções, é necessário a gente levantar alguns conceitos básicos que vão ser necessários para a prova e que já caíram em provas anteriores. E o primeiro deles será o de epidemiologia. Epidemiologia é uma parte da biologia que raramente entra nos estudos correntes de um estudante do ensino médio, mas é muito cobrado nas provas vestibulares e aparece com uma certa frequência na Olimpíada também. Dois conceitos fazem muita diferença, principalmente porque nessa parte da prova, o que faz muita falta é a interpretação de informações. É gráfica, tabela e tudo mais. Então vamos lá. Dois conceitos importantes. O conceito de incidência de casos ou de prevalência de casos. Cuidado com essas duas palavras, tá? Porque elas são parecidas, mas elas dizem coisas completamente diferentes. O conceito de prevalência, como vocês podem ver escritos aí do lado, ele corresponde a uma contagem total do número de vítimas de uma determinada doença transmissível. Então, se eu viro para vocês e falo assim, olha, atualmente no Brasil nós temos 400 pessoas que estão doentes com sarampo, isto é um número de prevalência, porque basicamente ele está contando quantas pessoas têm sintomas, quantas pessoas provavelmente foram até o posto de saúde e lá foi feito o registro, a notificação, né, do caso da doença dela. Esses dados de prevalência, eles são muito importantes porque eles dão para a gente a noção da dimensão da doença como um todo. É ela, por exemplo, baseado nos casos de prevalência, que a gente tem uma noção se a doença ela é endêmica ou epidêmica. Como assim? Endêmica vai entrar nos casos de situações assim de doenças que sempre tem ali um número X de casos acontecendo, do tipo, ao longo do ano o posto de saúde atende, sei lá, todos os dias 5 casos de gripe, por exemplo. Isso é normal, né? Tipo, é o habitué, né? Agora, se tem uma época do ano, por exemplo, no inverno, onde o número de casos de gripe, que era costumeiro chegar nos postos de saúde, sei lá, 5 pessoas por dia, de repente tem 60, 70, 80 pessoas, existe uma discrepância muito grande, aí nós passamos a falar de uma possível epidemia. E aqui é legal a gente falar que a diferença básica entre o conceito de endemia e epidemia é essa diferença dos valores habituais da doença de prevalência, beleza? Aliás, aqui é muito interessante a gente se referir a um gráfico que volta e meia aparece. Vou fazer um esqueminha dele aqui, ó, com o meu mousezinho, ó. Geralmente funciona assim, a gente vai fazer um gráfico, sim, régua é para os fortes. E aqui temos então a passagem do tempo e aqui o número de casos, né? Dos casos totais. Se o normal é estar aqui, né, tipo, sempre tem mês que tem mais, tem outro mês que tem menos, isso aqui é endêmico. Agora, se de repente uma época do ano faz aquele morrinho, isso aqui significa que esse período aqui é então de uma epidemia, tá? Então, epidemia é quando há um aumento razoável do número de casos inesperados, né? Enquanto que aqui, ó, essa variação normal seria a endemia. Agora, é importante dizer que existe também um outro conceito, que é o conceito de surto. Qual a diferença de um surto para uma endemia, para uma epidemia? Bom, com a endemia não dá para
comparar, né? Endemia quando casos estão normais, agora com a epidemia dá. Epidemia é quando aumenta o número de casos. Só que isso é num grupo social maior, tipo numa cidade, num estado, num país. Agora, um surto de uma doença é quando há, sim, um aumento do número de casos, então você vai ter lá aquele morrinho também, só que o surto, ele é localizado num pequeno espaço. Então, por exemplo, pode ser num bairro, pode ser numa escola, pode ser num quartel, pode ser num presídio, é numa área pré-determinada menor do que um espaço territorial de uma cidade inteira. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala que numa creche teve um surto de conjuntivite, nós estamos falando, pensando naquele território pequenininho, tá? O que seria diferente de você falar que a conjuntivite aumentou o número de casos na cidade inteira, tá? E aqui vamos para o outro conceito, que é o conceito de incidência. Incidência é uma contagem de número de casos, só que é só dos casos novos, tá? E aqui é importante dizer que o número de casos novos não é o número total, tá? Vamos imaginar assim, ó. Por exemplo, eu fiz essa pizza aqui. Isso é 100% de todos os casos de sarampo que surgiu num mês numa cidade, tá? Porém, nesse meio do caminho, teve gente que morreu de sarampo, teve gente que sarou de sarampo e teve gente que pegou agora o sarampo. Esse pessoal que pegou agora seria uma pequena fatia de todos os casos. Isso então seria a incidência. Por que é legal a gente acompanhar o número de casos, né, da incidência de uma doença? Porque a incidência nos dá a noção de transmissibilidade, de patogenia do micróbio. E o que isso quer dizer? Simples assim, se o micróbio é perigoso e ele se transmite com facilidade, ele vai aumentar rapidamente o número de casos. Então, o que acontece? Você vai ter um número total de casos grande, beleza, mas você vai ter também uma grande incidência de casos novos, do tipo, a galera tá pegando mais a doença do que sarando dela, por exemplo. Né? Quando eu penso em incidência, é quando eu quero saber assim, putz, é uma doença nova chegando, ela não tinha aqui, de repente começou a crescer o número de casos novos. Aí eu tenho que pensar o que eu posso fazer para garantir o isolamento dessas pessoas para que a doença não se espalhe rapidamente. Então, quando a gente pensa em prevalência, eu penso só em saber quantos casos tem, o número total, sem muita análise sobre eles. Agora, quando eu penso em incidência, como é só os casos novos de pessoas doentes, então eu tenho uma noção se a doença está nova no lugar ou se a doença já está ali há muito tempo, entendeu? Por exemplo, doenças endêmicas têm sempre baixa incidência, né? Porque doenças endêmicas estão sempre por ali. Então o número de casos novos tem sempre um caso aqui, outro caso ali, outro caso acolá. Agora, por exemplo, chega o verão no Brasil, aí surge aquele monte de casos de dengue. Exatamente, essa entrada de uma epidemia é possível porque aumentou o número de casos novos. Beleza? Por exemplo, quando a gente acompanha aquelas estatísticas sobre a Covid-19 que aparecem nos jornais e tudo mais, elas dizem muito a respeito da incidência, porque elas estão ali te dando dados recentes, de uma semana para outra, né, de número de vítimas. Então aí geralmente vai dar o número total, que é a prevalência, e dá também o número de casos novos, a incidência. Beleza? E quando a gente vacina, o que vai acontecer de imediato? A incidência deve cair, e posteriormente, à medida que não tem casos novos, os casos velhos então vão se curando e aí a prevalência também cai. Beleza? Vamos resolver os exercícios? Vamos falar um pouco disso em exercício de vestibular? Bom, eu trouxe aqui algumas questões de vestibular porque elas têm a mesma pegada das questões da OBB, da Olimpíada Brasileira de Biologia. Tá? Então, pode ser um bom exercício, além de, obviamente, resolver exercícios da própria OBB. Mas vamos lá, ó. A situação é a seguinte, eu tenho um exercício aqui que é do IES, de 2019, e ele fala assim, sobre as medidas de frequência de doenças e indicadores de saúde, verifique a alternativa e assinale a incorreta, ou seja, eu quero a errada, beleza? Então vamos lá, letra A.
A prevalência é a medida do número total de casos existentes de uma doença em um determinado ponto ou período do tempo, em uma população determinada, sem distinguir se são casos novos ou não. Prevalência é isso mesmo? Bom, vamos pular ela porque ela parece que está correta. Vamos para a próxima. Incidência é um indicador da velocidade de ocorrência de uma doença ou de outro evento de saúde na população. Consequentemente, indica exatamente que pessoas irão ser afetadas pela doença. Mano, não tem como a gente saber quem vai pegar ou não a doença, né? Ela é um indicativo de velocidade? Sim, a incidência é ela, mede os casos novos. Mas ela tem como saber com exatidão quem vai pegar a doença? Claro que não. C. A prevalência é um indicador de magnitude da presença da doença e outro evento de saúde na população. Nem sempre, tá? Porque nem sempre é um indicador de magnitude da doença, porque nem sempre a gente tem uma noção completa, né, da doença só sabendo o número de casos deles. Por exemplo, se as pessoas não vão fazer o registro, essa prevalência vai ser furada, né? Por exemplo, se eu peguei dengue, tive todos os sintomas, eu sei para mim que aquilo poderia ser dengue, mas eu não fui no postinho para ter esse diagnóstico, eu não entro nas estatísticas, né? E a letra D. A incidência é a medida do número de casos novos de uma doença originados em uma população em risco de sofrê-la durante um período de tempo determinado. Essa frase está correta. Como a gente pode ver, entre todas as frases, a única que está furada, né, a única que você vê assim que é escancaradamente errada, é a letra B de bola, né? A letra B de bola é então a alternativa incorreta, que é a que a gente procurava. As outras são perfeitamente aceitáveis, né? Vamos para mais uma. Consulplan, também é uma questão de concurso, mas tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando. Em uma determinada de 100 mil habitantes, foi notificado 50 casos de sarampo nos últimos 2 meses. Bom, população 100 mil. Doentes, 50 pessoas nos últimos 2 meses. Então tem a determinação de um espaço, tem a determinação do número de casos e tem a determinação do tempo. Com essas informações, o Serviço de Saúde pode então construir indicadores a respeito desse agravo. Considerando tais informações, assinale qual indicador de saúde poderá ser elaborado a partir dos descritos. Bom, se a gente pensar que ele só disse o número de casos e não disse mais nada a respeito para a gente, isso são os casos totais. Então, se é casos totais, é um índice de prevalência, letra C, né? Agora, e a taxa de epidemia não poderia ser feita? A taxa de epidemia, você precisa de um período maior de observação, né? Porque eu preciso saber ao longo do ano se houve um aumento ou uma diminuição de casos. Se eu vir assim, deu 50 casos, mas e se 50 casos for casos normais? Se for uma grande capital? Não dá para saber. Então, para eu poder dizer que se é epidemia ou não, eu precisaria saber ao longo do tempo. Então, por isso, a alternativa A estaria fora, mas a C está dentro. Vamos para a próxima. Aqui uma questão da OBB. É claro que eu ia trazer uma questão dessa Olimpíada, né? Essa aqui é da prova de 2021, da primeira fase, a questão número 5. Aqui eu tenho um gráfico, aliás, a OBB, quando fala dessas temáticas de saúde pública, em geral ela traz gráficos assim. E aqui o que a gente tem? Durante o último ano foram inúmeras as fake news recorrentes sobre a vacina anti-Covid. Observe o gráfico a respeito da importância da vacinação. Notem que aqui o gráfico ele não fala sobre Covid, ele vai falar da poliomielite, que é a paralisia infantil, aquela que a gente toma a vacina, que é a gotinha. Nós temos aqui a difteria e o tétano, que são duas doenças transmitidas por bactérias, tá? A difteria é transmitida pelo Corinium bacterium diphtheriae e o tétano pelo Clostridium tetani, tá? Duas bactérias. Doenças tratáveis por antibióticos, mas que como são doenças de agravo infantil principalmente, a gente tem vacina, né? E a vacina que combate a difteria e o tétano e a polio são vacinas diferentes. A da polio é a gotinha, né? A Sabin, né? É a do Zé Gotinha. Já a difteria e o tétano, ela é a tríplice bacteriana. A tríplice bacteriana é uma vacina que combate 3 doenças causadas por bactérias. 2 delas, né? Coloquei um acento onde não precisava ter, né? Bacteriana não tem acento. Ela combate 3 doenças e por isso ela é conhecida por uma sigla, DPT. O D é de difteria,
O T é de tétano e o P é de pertussis. Pertussis é uma referência ao nome científico de uma outra bactéria, a Bordetella pertussis, que causa uma doença respiratória chamada de coqueluche, né? Então essa vacina combate essas 3 doenças. E o que a gente pode perceber aqui, ó? Na primeira linha aqui, onde tem a lista das doenças, tem o acompanhamento do número de casos da doença, né? Então aqui na década de 80, 11 mil casos, não, 114 mil casos. Difteria, 97 mil casos. Paralisia infantil, 52 mil casos. E na época, a vacinação, que é essa outra linha aqui, a cobertura vacinal, era de só 20% da população. À medida que foram passando os anos, a vacinação foi subindo e chegou aí a 85%, e o número dessas doenças foi despencando, né? Sistematicamente, a ponto da paralisia infantil, por exemplo, pular de 52 mil para 96, né? Ou seja, houve uma diminuição considerável do número da doença em função da vacinação. Agora vamos para as frases. A frase aqui, para a gente assinalar, tem super a ver com a resolução da questão mesmo, né? Com a situação problema aqui, que é: há uma relação direta proporcional no aumento da população vacinada e o número de casos de tétano. Tipo, é diretamente proporcional? Uma aumenta e a outra aumenta junto? Não, né? Então a letra A está fora, é uma relação inversamente proporcional. Inversamente proporcional é a ideia de que quando uma aumenta, a outra diminui. Próximo. A vacinação é a única forma de se controlar o avanço de doenças na espécie humana. Bom, ela é uma ferramenta muito eficaz, mas ela não é a única forma, né? A gente tem desde doenças que já foram combatidas pela construção de redes de esgoto, até doenças que foram controladas por distanciamento social, invenção de novos medicamentos e tudo mais, e a vacinação é uma delas, mas não é a única forma, né? É aquelas palavrinhas que a gente vê nas provas e fala assim, única? Acho que também não. Vamos à próxima. Letra C. Quanto maior é a cobertura vacinal da população, menor é o número de casos de doenças como tétano, poliomielite e paralisia. Foi isso que a gente viu aqui. Então, verdadeira. Para excluir as outras alternativas, vamos olhar para elas. Ó. Vacinas somente agem no controle de doenças virais. A poliomielite é viral, mas a difteria, o tétano, não. Né? E a gente tem uma lista enorme de outras doenças que não são virais e que a gente usa vacinas, como é a tuberculose, que a vacina é a BCG. Que mais que tem de vacina? Putz, agora na minha cabeça deu um branco aqui. Mas, bom, tem a tríplice bacteriana, e só aí já é um aviso que, né, doença viral, temos vacina para muitas delas, para algumas não tem, né, como é o caso do HIV e tudo mais, mas que vacina serve contra a bactéria também. E no caso de vacinas veterinárias, tem até contra protozoários, né, como é o caso da leishmaniose. Letra E. Não há uma relação entre o percentual da população vacinada e o número de casos de tétano. Bom, ela está entrando em contradição exatamente com a alternativa correta. Então, realmente, a alternativa correta aqui é a letra C. Beleza? Vamos para mais uma. Eu trago uma questão aqui que aconteceu no mesmo ano, na UBB de 2021, e essa questão aconteceu na segunda fase, que é aquela prova mais longa, né, que ao invés de ter 30 questões, tem 50. É uma questão de mera análise de gráfico. E a situação é assim, ó. A Austrália adotou medidas de segurança para conseguir diminuir o número de casos de Covid. Os gráficos a seguir contêm o número de casos novos por dia e a distribuição deles na população. Então tá assim, ó. O gráfico de cima são dados diários novos. Então o dado de cima diz respeito à incidência. Casos novos, né? Já o gráfico de baixo é um gráfico que a gente chama ele de histograma. Histograma é quando é histograma. Histograma é um tipo de gráfico que ele tem essa aparência de colunas, só que são colunas que se comparam entre si. Então a gente tem várias coluninhas ali, né, de histograma. E ela está referindo-se aos casos de Covid organizados por idade e gênero. Como aqui não está dizendo que esses casos são novos, o gráfico de baixo é um gráfico de prevalência, porque ele só está contando quantas pessoas estão com a doença.
tá? Agora vamos às alternativas, vamos ao que importa, tá? De acordo com a análise dos gráficos, podemos afirmar que, bom, vamos lá, letra A. Foram 2 picos de incidência da doença na Austrália. Considerando uma distribuição normal da população, de junho a outubro de 2020, vemos uma média de casos por dia que foi de aproximadamente 500 casos. Se a gente olhar aqui, ó, teve 2 picos? Teve, ó, teve um aqui, teve um segundo aqui, né? E esse negócio de distribuição normal, o que quer dizer? Tem a ver com esse formato de curva, que ele tem esse formato de sino, né? Onde as pontinhas é baixinha e tem um ponto alto. Então isso é o que chama de distribuição normal, tá? E a média de casos foi de 500 casos. Bom, aí que tá. Parece que sim, né? Se a gente olha aqui, ó, nós temos o gráfico deste primeiro chegando a 500 e o outro é um gráfico que o pico chega bem mais para cima, né? Mas se você olhar, aqui foi o máximo, mas durante aqui, ó, a gente olha aqui para a média gira em torno de 500 casos, né? A média está aqui, ó, nessa altura, né? Então é possível. Vamos para as outras alternativas para a gente excluí-las, né? Aí tá lá. O histograma, que é o de baixo, mostra uma grande diferença na incidência de doenças entre os 2 gêneros, ou seja, entre homens e mulheres. A coluna azul é de homens, a laranjinha de mulher. Tem uma grande diferença? Não tem. Então essa aqui, ó, não vou nem terminar de ler a alternativa, ela já está errada. Letra C. O histograma mostra uma pequena diferença entre os gêneros, com uma maior ocorrência entre crianças e jovens. Bom, a primeira parte, que está falando de que existe uma diferença muito pequena, tá ok. Mas a parte de que a doença ocorre entre mais jovens, será que é isso mesmo que acontece lá? Ó? Entre crianças e jovens, acontece mais do que entre o restante da população? Não, né? Como a gente pode ver, o pico da população mais atingida na Austrália era entre adultos, né? Então, não. Essa também está errada. Letra D. O histograma mostra uma pequena diferença entre os gêneros, com uma maior ocorrência entre os grupos de risco. Bom, ele não traz informações sobre grupos de risco. Como a gente sabe, a Covid-19, os grupos de risco é entre idosos, pessoas com baixa imunidade, pessoas com diabetes, e aqui não faz nenhuma referência a essas informações. Então, a letra D também está fora. E a letra E está lá. Foram 2 picos de incidência da doença na Austrália. Beleza, incidência é o gráfico de cima. Considerando uma distribuição de julho a outubro, observa um ponto máximo de 500 casos em agosto. E isso está errado, né? Como a gente vê, o pico é em agosto, mas é lá 700 e tal. Então era uma questão de mera interpretação mesmo. A alternativa correta é a letra A, né? Que a gente já tinha matado. Era só uma questão de seguir adiante. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Esse foi o vídeo de dicas de hoje, né? Interpretação de questões a respeito de casos de doenças. A gente vem por aí com um novo vídeo, chegando aqui, ó. Que é o próximo que vem, sobre doenças emergentes, doenças reemergentes, que é um conceito muito recorrente na prova da OBB. Essa é a próxima dica. Bom, assista esse vídeo, assiste os outros se você ainda não assistiu, e eu espero você aqui para mais audiência do meu canal. Eu fico por aqui, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e sou o cara que vai te ajudar a conseguir aquela medalhinha bonita para trazer para casa. Se cuida. Um beijo. Valeu. Tchau.